nosso ritual, né? Então peço aí o consentimento de vocês e dou bom dia oficialmente agora, né? Nosso curso começa de fato com conteúdo novo, tá? Da análise 2, análise real 2. Eu sempre falo para vocês, né? E eu mesmo deixo aqui, pessoal, no PDF aberto, no capítulo 5 do Elon, né, daquele livro que eu coloquei no grupo para vocês, tá? Noções topológicas. E a gente vai estudar aqui as noções topológicas no conjunto dos números reais, ok? Aí é legal deixar aberto o arquivo, no capítulo 5, para vocês também irem, à medida que eu for falando dos conceitos, vocês irem lendo o PDF também, tá? Vale muito a pena. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, para não atrapalhar a gente. Pronto. Bom, eu fiquei essa semana tentando apresentar para vocês de uma forma bem acessível, de uma forma diferenciada. Bom dia, Juan. Bem-vindo a esse capítulo 5 do livro do Elon, né, que são as noções topológicas, diferente de como o Elon faz, mas não tão distante do quanto ele colocou no livro. Tá? Esse livro, por exemplo, é um livro bem resumido, né, o livro que eu passei para vocês. Ele contém tudo que é suficiente e necessário, porém de uma forma muito enxuta. Eu acho que esse livro foi criado, se eu não estou enganado, por um curso de verão em análise, né? Curso de verão de 2 meses, aí você coloca conteúdo lá para os estudantes de forma bem objetiva e para economizar tempo, né? Apesar de você conseguir finalizar o conteúdo, sempre tem aquelas lacunas que ficam para trás por conta da velocidade com que o verão é desenvolvido, né? E aí o Elon também fez outro livro chamado Curso de Análise, não esse, né? Esse daqui, que eu passei para vocês, chamado Análise Real, volume 1. Um outro é Curso de Análise, tá? Eu também tenho, posso passar para vocês tranquilamente. Esse livro, Curso de Análise, já é um livro mais completo do que esse. Tem tudo que esse tem, e tem uma parte inicial de conjuntos, tá? Conjunto, lógica, né? A parte inicial, funções, depois ele entra em axiomas de Peano e por aí vai. Que vocês já viram, tá? E aí eu pensei muito sobre como começar a falar sobre esses assuntos com vocês, tentando ser o mais acessível possível, ok? E aí eu vou tentar, então, trazer aqui uma ideia da topologia, uma motivação de se estudar topologia, o que é uma topologia, tá? E aí depois nós vamos trazer essas noções para dentro do conjunto dos números reais. Relembrando, né, o que a gente vê em análise 1? O que vocês viram em análise 1? Vocês viram, o primeiro capítulo do Elon é a construção dos números naturais, né, os axiomas de Peano. Tá? Lá vocês viram os 3 axiomas, vocês viram as propriedades dos números naturais sendo provadas, né? Todas que vocês conhecem, provavelmente estão lá. Tá? E o nome do capítulo é Conjuntos Finitos e Infinitos, né? Então, constrói-se o conjunto dos números naturais, a gente define lá a operação de soma e a operação de multiplicação, né? Tudo via axioma de Peano. Então, Peano pegou só 3 axiomas e conseguiu, rigorosamente, a partir deles, construir o que seria o conjunto dos números naturais.
provando suas propriedades, por exemplo, por que 2 mais 5 é igual a 5 mais 2? Hoje a gente consegue responder isso. Por que a ordem dos fatores não altera o resultado, né, o produto? Porque vale a comutatividade nos naturais, então é uma propriedade que tem que ser demonstrada, e a gente demonstra lá no curso, né, de análise 1. E aí, com os naturais em mãos, com os naturais, depois eu vou apagar isso aqui, então, axiomas de Peano. São 3, né, 3 axiomas apenas. Você tem a construção dos números naturais, tá? Com os números naturais em mãos, você consegue definir o que a gente chama de enumerabilidade, né? Lá a gente prova, provavelmente no curso de análise presencial, é possível dar isso, né? Eu dava, por exemplo, quando dei análise 1, para o curso presencial. No remoto a gente fica um pouco de mãos atadas por conta do tempo, né, que é mais curto, mas surge a noção de contagem, né, a noção de você conseguir contar conjuntos, contar elementos de conjuntos, né, você consegue contar o próprio conjunto dos naturais, você consegue contá-lo, tem a noção de contagem nele mesmo, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai, né, você consegue contar os naturais, tá? E aí a gente discute lá de maneira breve essa noção de contagem com a noção de infinito, tá? Então, os números naturais, eles são infinitos, assim como os números, por exemplo, os números reais são infinitos, né? É um conjunto que tem infinitos elementos. Porém, os dois infinitos são distintos porque os números reais você não consegue fazer bijeção com os números naturais. Tá? E aí você poderia perguntar, professor, será que existe um conjunto que o infinito é menor do que o infinito dos naturais? E a resposta é não, né? Enumerabilidade. Tá? Por causa dos naturais. Então, os naturais, esse conjunto infinito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é o menor infinito possível. Você não consegue colocar um infinito menor do que ele. Ah, professor, só tirar o 2 daqui e botar 1, 3, 4, 5. Não, não é menor, porque os dois são infinitos iguais, né? A quantidade que tem nesse conjuntinho aqui, a cardinalidade dele, que a gente escreve assim, é igual à cardinalidade assim, né, eu vou colocar assim, a cardinalidade desse conjunto é igualzinha à cardinalidade dos naturais, né? Tem bijeção entre os dois, tá? E a gente prova isso lá em análise, né? Só estou relembrando alguns conceitos, tá, pessoal? Quem não souber, quiser discutir alguma coisa, é só falar. Então, a gente tem essa noção agora de contagem e a gente define um conjunto como sendo enumerável, né? O conjunto que é finito, e finito aqui é finito mesmo, né? Não, tem uma quantidade finita de elementos, ou é vazio ou é finito, ou infinito, porém com bijeção, vou chamar o conjunto de X, tá? Com bijeção em N. Bijeção. Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, a gente vai chamar um conjunto enumerável que você consegue contar mesmo, né, os elementos. Quando? Quando ele for finito, vazio, ou finito mesmo, né, tem 15 elementos, N elementos, ou quando ele for infinito, porém um infinito que você consegue contar.
tá? Por exemplo, deixa eu abrir aqui um parênteses. Por exemplo, aqui, ó, o conjunto Z dos números inteiros, menos 1, 0, 1, 3 pontinhos. Então, do menos 1 ao menos infinito, né, para a esquerda, do 0 até o infinito para a direita. É um conjunto infinito, claro, né, tem infinitos elementos, existem infinitos números inteiros. Aparentemente, ele tem mais elementos do que os naturais, né, porque o 0, por exemplo, o 0 não está aqui nos naturais, olha. O 0 não está aqui, tá vendo? A gente tirando o 0, né? Tá? O 0 não está aqui. E está aqui nos números inteiros, tá? Então, aparentemente, ele teria mais. Mas os dois têm infinitos. É difícil falar que infinito é maior do que o outro, né? Não tem como. Os dois têm infinitos elementos. Tá? Quem fez essa teoria toda, pessoal, foi um matemático chamado Cantor, viu? George Cantor. Opa, tem um R aqui no final, eu acho. Ele que deu trouxe essa teoria à tona e discute essas noções de grandezas de infinitos, tá? E ele fez de uma forma muito bela. Isso aqui, inclusive, dá um TCC muito bonito, que é estudar os vários infinitos de Cantor, né? Tá bom? Pois bem, então os inteiros, você consegue contar os inteiros. É só você fazer assim, ó, depois eu apago, ó. 0, tá vendo? Menos 1, menos 2, menos 3 e continua. 1, 2, 3 e continua, tá? Eu vou contar para vocês, ó. Primeiro, segundo, terceiro, tá vendo? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, tá vendo? Nono. Você continua. Não tem... Essa é a abjeção com os naturais, né? Aqui em cima estão os naturais, tá certo? Ó. Esse de azul é o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4. Eu botei de maneira biunívoca, né? Bijeção com os números inteiros. Tá? Então, você consegue contar os números inteiros, né? Eles são contáveis, você consegue enumerá-los. Cada elemento recebe uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e não sobra ninguém no conjunto. Okay? Isso também acontece com um conjunto que é menos ainda, parece que não ocorre isso, né? Menos ainda provável possível, é o conjunto dos racionais. O n e o m são inteiros, e o m não nulo para você poder dividir ele. Okay? Aí que tá. Agora, os racionais, você tem uma certa dificuldade maior do que dos inteiros, né? Com certeza. Mas mesmo assim você consegue dizer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sem faltar nenhum racional nessa contagem, nessa fila. Tá bom? Você consegue dizer isso. Né? Aqui está a reta real, por exemplo. Eu vou botar os racionais de roxo. 1 é racional, 0 também é racional, meio é racional, 3 quintos é racional, 1 terço é racional, menos 1 terço é racional. Se você for colocar todos aqui, você vai ter uma nuvem de pontinhos aqui. Eu vou provar isso em algum momento do curso também, que todo intervalo tem um número racional dentro. Você ia ter algo desse tipo aqui, tá? O roxinho aqui é o conjunto dos números racionais. E aí, professor, como é que eu faço agora para contar os racionais, né? Colocar eles em fila. x1, x2, x3, quarto, quinto, sexto, sétimo elemento, de forma que eu consiga colocar todos os racionais numa fila infinita, né?
Em outras palavras, como é que eu consigo uma bijeção dos racionais com os naturais, né? A bijeção não é difícil. Quando você, depois de feito, né? Igual questão de matemática que a gente quebra a cabeça, depois de 2 dias faz, e depois fala, não, mas essa questão aí é fácil, né? Você coloca aqui, tá? Não importa aqui os naturais ou os inteiros, tanto faz, os naturais. Aqui é o 1, 1, tá? 1, 2. Por aí vai, 1, 3. Ok? Por aí continua aqui. E aqui vem o 2, 1. Par ordenado mesmo, 2, 1, tá? 3, 2, 3, 1, perdão. E continua. Você vai formar uma malha aqui, tá vendo? Uma malha de pontos. E que você pode olhar esses pontos como os números racionais, tá? Esse aqui, por exemplo, olha, é o par ordenado 2, 1. Você olha o par ordenado 2, 1 como 2 sobre 1. Tá bom? Esse aqui, ó, é um par ordenado 1, 2. Você olha esse par ordenado como 1 sobre 2. Sempre o primeiro sobre o segundo, tá bom? Esse aqui, por exemplo, se aqui fosse 4, seria o 4, 3, né? 4 terços. E depois você transfere para esse lado aqui os negativos, tá? Não importa, não vão... Se eu contar os positivos, eu consigo contar os negativos também, né? Sem nenhuma preocupação, tá? Então, como é que eu faço essa contagem? Simples, ó. Vou chamar esse aqui de primeiro. Bolinha vermelha é o primeiro. Essa outra, segundo. Esse outro, terceiro. Esse aqui, quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Tá vendo? 11º. 12º. 13º. Aqui vai ter outro, né? Aqui em cima. 14º. 15º. E por aí vai, tá vendo? Essa fila infinita, ela só está torta, mas você consegue olhar para essa curva que eu desenhei em vermelho e ver que é uma fila. Já viu fila de aeroporto, como é que é? A fila de aeroporto, ela é assim, né? Para você comportar o máximo de pessoas dentro de forma ordenada, né? Eu desenhei mal aqui, fila de aeroporto. A fila de aeroporto, ela é assim, você entra aqui, tá? Aí você vira, aí você vira, aí você faz assim, ela é ela é tipo um caminho, né? Aqui eu acho que eu fiz mal de novo, aqui não fecha. Ela assim, pra cá, aí aqui pra cá, tá vendo? E aqui pra cá, até chegar no caixa, tá? Vou desenhar mais uma. Pronto, aqui é o caixa. Então você entra aqui, e aqui ficam as filas, tá vendo? Ficam as pessoas, viu? Agora com 2 metros de distância, né, e tudo mais. É exatamente essa fila que está ocorrendo nos racionais, tá? Você está colocando em fila e você... Não é uma fila torta, mas é uma fila, olha aí, é uma fila. Ó. E essa fila, o mais importante, é que ela contém todos os racionais possíveis, existentes, positivos, tá? Que são os racionais positivos, desse lado os racionais negativos, mas não importa, você bota esse aqui em fila, esse aqui também está em fila, né? É o mesmo processo. Se os dois estão em fila, é porque eles juntos estão em fila, tá? É só separar as filas, não tem nenhuma dificuldade nisso. Ou seja, essa nuvem roxa que eu desenhei em cima da reta, vários pontinhos racionais. Pessoal, tudo é racional quando você finaliza assim, né? Vou botar aqui 0,672, 0,6721, outro racional, tá vendo?
Então, é uma fila, é uma nuvem, a gente chama de nuvem densa no conjunto dos números reais. Tá? Densa nesse sentido mesmo, de todos os pontos dos números reais são aproximados por pontos racionais, né? Pega um número real qualquer, sei lá, raiz de 2, não é racional. Ele é 1,42135. Eu sei porque é a senha do departamento de matemática aí da UFT. E só sei até aqui também. 14142135. Você pode aproximar o raiz de 2 por números racionais, ou por cima ou por baixo do raiz de 2. Ó. Você faz assim, ó, primeiro número é 1, segundo número 1,4, que é racional, 14 sobre 10. 1 é racional também. Depois 1,41, que é 141 sobre 100. Depois 1, vou fazer só até aqui que vocês já entenderam. 414, que é 1414 sobre 1000. Tá? Todos são racionais e à medida que você vai fazendo isso, você está se aproximando do raiz de 2. Está tão perto quanto você queira, basta você aumentar esse processo aí da sequência. Então, esse é menos intuitivo do que o conjunto dos números inteiro, mas ele também é um conjunto que você consegue contar, por incrível que pareça, viu? Você consegue colocar os racionais em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Por incrível que pareça, viu? E essa aqui é a forma que você coloca em ordem os racionais. Tem como escrever isso com rigor, né? Com bijeção em N, mas não vem ao caso, que eu só quero relembrar algumas coisas para vocês. Então, a construção dos naturais via axiomas de Peano, tá, nos fornece um ponto-chave aí na discussão sobre conjuntos finitos e conjuntos infinitos. George Cantor que fez isso. Tá? Essa teoria belíssima, elegante no nível gigantesco. Tá? E aí a gente prova que os naturais, pessoal, os naturais que vocês estão olhando aí na tela, eles são, o conjunto dos naturais, ele é o menor infinito possível. O que isso quer dizer? Que todo conjunto infinito que você pensar, pensa num conjunto infinito qualquer. Ah, professor, pensei num doido aqui, R cartesiano complexo, cartesiano racionais ao quadrado, cartesiano, conjunto das funções contínuas de 0, 1 em R. Esse é um conjunto infinito demais da conta, né? R é infinito, cartesiano com C, que é infinito, Q ao quadrado é infinito, conjunto das funções contínuas é infinito. Tá? Esse conjunto infinito, dentro dele tem uma cópia dos naturais. Professor, cópia em que sentido? Cópia no sentido de enumerabilidade. Tem um conjunto dentro dele que tem bijeção com os naturais. Tá bom? Ah, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que o infinito gerado pelo conjunto dos naturais, ele é o menor infinito possível nesse sentido. Que todo conjunto que você pegar infinito, o n está dentro dele por essa associação. Tá bom? Todo conjunto infinito que você pensar tem um conjunto dentro dele enumerável, que é bijeção com n. Então, n é o menor possível. N nesse sentido, né, de bijeções e tudo mais. Os números pares, por exemplo, não tem nenhuma diferença com n. O que eu quero dizer é que o infinito gerado por n, todos os infinitos que têm bijeção com n, esse infinito é o menor possível. Tá bom? Bom, e depois de n, das propriedades de n, olhando a parte cronológica da coisa, lá em análise, a gente vê, pelo menos eu discuto um pouco sobre isso, que surge a necessidade, né, dos comerciantes, isso nas civilizações antigas, de você ter operações de
subtração, né? Elas nascem por necessidade, né? E aí vem, então, a descoberta dos números inteiros, tá? E depois da descoberta tem um rigor por trás da construção dos números inteiros, que aí dá outro TCC também. Tá? Então aqui, depois do N, surgem os números inteiros bem naturalmente, por necessidade, tá? Você tem menos 1, 0, 1, 3 pontinhos, são os naturais com o zero e os negativos dos naturais. Tá? E aí tem como construir os números inteiros via relação de equivalência com os naturais, que daria um TCC muito legal, muito bacana, e aí a gente provaria algumas propriedades dos números inteiros. Tá? E em seguida, também com... Só um pouquinho. Caneta caiu aqui. E também com necessidade, depois dos inteiros terem sido descobertos e rigorosamente construídos, tem a necessidade do desenvolvimento, né, da descoberta do que nós estamos assumindo aqui, chamando de números racionais. Já falamos aqui há pouco, né? N e M são inteiros, M não nulo, tá? N não nulo. E aí, pronto, os números racionais, a famosa frase de Pitágoras, governam o mundo, só que não, né? Você tem coisas na natureza, de forma geral, né? Extremamente simples que você não consegue descrever o segmento como um número racional. Você tem, então, antigamente, na época pitagórica, né? Dos Pitagóricos, você tinha como construir um quadrado de lado uma unidade de qualquer coisa, tá? Então você tem aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar um quadrado perfeito. Pronto. E você tem, então, se você constrói um quadrado de lado 1, unidade de comprimento, por exemplo, metro, tá? Então, você tem um vértice e o oposto a ele, um outro vértice. Tá? E entre dois pontos, segundo a geometria euclidiana, você consegue, sim, passar uma reta. Opa! Você consegue, sim, passar uma reta que una esses dois pontos. Um dia eu consigo, peraí. Não sei por que ele está dando isso, eu vou cortar o ponto assim. Pronto. Você consegue unir, e o segmento está bem posto, tá aí o segmento que une esses dois pontos. É indiscutível que esse segmento existe, tá? E naquela época você tinha, então, que esse segmento era um número racional, porque o universo deles era de números racionais. Então, se você chamar esse segmento aqui de x, né? Você já tinha o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras aqui, você tem que x ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 2. Então, um número racional que o quadrado dá 2, né? Metros quadrados. Tá? Só que isso não pode ocorrer. Por que não pode ocorrer? Porque se x for um número racional, você escreve ele como P sobre Q. E aqui eu vou fazer mais rápido, tá, pessoal? A gente já viu isso aqui em algum campo. Minha análise, por exemplo, eu sempre falo desse exemplo aqui. Se x é P sobre Q, então x ao quadrado é P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Que está dando 2. Né? Está dando 2.
Ora, se p ao quadrado sobre q ao quadrado está dando 2, é porque p ao quadrado é igual a 2 vezes q ao quadrado, passando o q para o outro lado, né? Só que isso não pode ocorrer, é um absurdo. Por que que é um absurdo? Porque se você for olhar a decomposição de primos do número p, lembra da decomposição de primos? Você olha para a decomposição de primos do número p e olha para a decomposição de primos do número q. Tá? Você olha para esses dois números inteiros e você decompõe a potência quadrática dele em números primos, né? Então, como é que é a decomposição do P? Vou chamar de P1, alfa 1, Pn, alfa n. Tá? Ao quadrado, como se fosse assim, pessoal. Por exemplo, 35. Você escreve como 7 vezes 5, né? Por exemplo, 100. Você escreve como 5 ao quadrado, que é 25, vezes 4, que é 2 ao quadrado, tá vendo? São as potências aqui do número, tá? Eu tô quebrando o número em potências de primo. Todo número inteiro é quebrado com potência de primos, professor? Sim. O nome desse teorema é teorema fundamental da aritmética. Outro TCC aí para vocês, viu? Teorema fundamental da aritmética. E dica de professor: todos os resultados na matemática que aparecerem essa palavra fundamental, não é à toa, viu? Não é para deixar bonito o nome, tá? É porque é de fato fundamental. Às vezes que a gente fala fundamental, a gente usa no sentido para dar uma certa importância, né? Mas não, aqui é importante demais, viu? Assim, de fato, faz parte do fundamento da matemática. A partir desse teorema, você tem aplicações, implicações, assim, importantíssimas, viu? Por exemplo, teorema fundamental do cálculo. Não preciso nem dizer, nem comentar a respeito, né? Teorema fundamental da álgebra. Limite fundamental trigonométrico. Teorema fundamental da álgebra. Teorema fundamental das curvas. Então, todas as vezes que vocês virem a palavra fundamental, deem uma importância significativa, assim. Levem a sério o nome do teorema, tá? Esse é um deles, teorema fundamental da aritmética, que fala que todo número inteiro tem uma decomposição em potência de primos, uma decomposição única, inclusive, a menos de ordem. Tá bom? Então, eu levo o quadrado e aqui eu tenho também a decomposição do número Q. Q1, eu vou chamar de Q1. Ao invés de alfa, eu vou pôr beta, porque eu não sei qual é a potência, né? Não vou pôr N mais, vou pôr K e beta K. Ao quadrado, só que aqui faltou 2, né? 2 vezes isso. Tá? Estou reescrevendo essa expressão aqui do lado com decomposição de primos. Aí, ora, eu tenho então que eu vou pegar essa potência 2 aqui e vou distribuir, né? Vai ficar assim, P1. P1 alfa 1 ao quadrado, né? É 2 vezes alfa 1. Pn, 2 vezes alfa n. Pessoal, quem quiser discutir alguma coisa, tiver dúvida, por favor, viu? Aqui é só para introduzir topologia, tá? Eu estou chegando nos números reais, depois eu vou falar um pouco sobre topologia de forma geral e definir o que é um conjunto aberto nos números reais e dar um exercício para vocês, 1 ou 2 exercícios para vocês fazerem em casa. Essa é a aula de hoje, tá? Bom, e aqui fica 2, Q1, novamente, vou pegar 2 beta 1, até o QK, 2 beta K. Bom, só eu levei ao quadrado, não fiz nada demais, tá? Isso aqui implica. Agora vamos fazer uma análise crítica dessa igualdade aqui. Eu vou colocá-la em vermelho.
Vejam só, 2 é um número primo, não é? 2 é um número primo. Ele é divisível por ele, apenas por ele e por 1. O único par primo, inclusive, né? Olha para essa expressão na esquerda aqui. Quantas vezes, por exemplo, o P1 aparece aqui? Quantas vezes nessa decomposição o P1 aparece? Vocês concordam que é 2 vezes alfa 1 vezes? Eu não sei quem é o P1, tá? Não sei quem é o P1. Poderia ser 5, 7, 13, não importa. O P1 é um número primo. Todos os outros PIs aí são diferentes de P1 porque a decomposição é única. Tá? Não quero separar de P1. Se aqui tivesse um P1 de novo, eu ia juntar com a potência aqui do P1, não ia deixar ele solto lá, tá bom? Então, o P1 só tem 2 vezes alfa 1 vezes que ele aparece na decomposição desse número ao quadrado ali. Tá? Então, se o P1 fosse 5, por exemplo, P1 é 5, o alfa 1 é 3, quantas vezes aparece o 5? 6 vezes. 2 vezes 3. Tá. Se o P1 fosse 7, aí tá, o 5 aqui. 5, 2 vezes 3, vezes 7, 2 vezes 8. O 5 aparece quantas vezes? 6, que é 2 vezes 3. E o 7 aparece quantas vezes nesse número? 16 vezes, que é 2 vezes 8. Tá? Aí depois tem um número aqui, sei lá, 19, 2 vezes 4. Quantas vezes o 19 aparece, que é um número primo? 8 vezes, tá vendo? Eu olho para a potência mostra quantas vezes ele aparece no produto, claro, né? E aqui eu olho e falo, olha, o P1 aparece 2 alfa 1 vezes. O P2, 2 alfa 2 vezes. O P3, 2 alfa 3 vezes. Pn, 2 alfa n vezes. O que eu quero concluir com isso? Que todos os números, as quantidades que aparecem, são pares. Né? Ó, 6 aqui, 6, 16, 8. Por que são pares? Porque 2 vezes alguém. Né? 2 vezes alfa j. Então, é uma quantidade par de vezes. Tá? Todos os PIs aparecem uma quantidade par de vezes. Vou deixar isso aqui. Todos os PIs, a gente coloca assim, tá? Todos os PIs aparecem uma quantidade par de vezes. Vocês concordam? Em cima tem 2 vezes alguém. Com certeza vai ser par a quantidade. Tá? 5 vezes 6, 5 aparece 6 vezes, 7 aparece 16 vezes, o 19 aparece 8 vezes. Poderia ter aqui um 23, por exemplo. 2 vezes 1 aparece 2 vezes, tá? Eu estou botando em ordem, não precisa ser em ordem, não, viu? Aqui pode ser o 2, por exemplo. 2 elevado a 2 vezes 7. Aparece 14 vezes. Então, do lado esquerdo, todos os PIs aparecem em uma quantidade par de vezes. Vamos olhar para o lado direito agora. Lado direito. Todos os QJs aparecem uma quantidade par de vezes também. Mesmo raciocínio. Aqui, ó, 2 beta 1, tá vendo? Sempre é par, ó. 2 vezes beta 1, 2 vezes beta 2, 2 vezes beta K. Sempre vai ser par, tá bom? Aqui que tá o absurdo, porque olha o 2 solto aqui. Esse é o 2 solto que tá dando o absurdo geral. Por quê? Aqui, do lado esquerdo, com certeza, se aparecer o 2, a quantidade de 2 que existe nessa decomposição do Q aqui ao quadrado é uma quantidade par. Pelo que a gente acabou de explicar, por causa do 2 vezes lá em cima, né? Beta 1, beta 2.
Então, sempre o 2 aparece uma quantidade par de vezes. Uma quantidade par de vezes. Sempre o 2. Só que nessa partezinha aqui. Aí vem esse 2zinho solto que tem aqui, ó. Esse camarada, quando entrar aqui na potência do 2, que já era uma potência par, ele vai ficar uma potência ímpar. Tá? Repetindo, então. Os primos que aparecem na decomposição do número Q ao quadrado, todos os primos têm uma quantidade par de fatores multiplicando ali. Tá? Todos. Só que tem o 2 lá. Então, se aqui, por exemplo, se aqui tiver 2 ao quadrado, quando eu multiplicar por 2, vai ficar 2 ao cubo. Opa, quantidade ímpar. Se aqui na decomposição do Q tiver 2 vezes 14, quando eu multiplicar, vai ficar 2 vezes 15, quantidade ímpar. Se aqui tiver 2 vezes, o 2 aparecendo 0 vezes, não tem 2 na decomposição, quando você multiplicar, vai ficar uma vez. Quantidade ímpar. Então, não importa o que apareça ali. Quando você multiplicar com um 2 sozinho, com potência 1, na esquerda o 2 aparece com uma quantidade ímpar. E é isso que eu vou escrever aqui e concluir o absurdo. Como 2, o fator 2 elevado a 1 multiplica Q ao quadrado, então ele aparece uma quantidade de vezes ímpar. Ou uma quantidade ímpar de vezes, né? Ímpar de vezes. Espera lá, todos os PIs aparecem uma quantidade par, do lado esquerdo. Do lado direito, 2 aparece uma quantidade ímpar. Absurdo, né? Tem várias outras demonstrações para vocês fazerem aí, tá? E raiz de 2 não é um número racional. Então, aí, a história conta que deu morte essa descoberta, né? O próprio quem descobriu era um pitagórico, então ele ficou com medo de levar para a seita pitagórica. Vocês devem saber da história melhor do que eu. O fato é, existem números, fato. Existem, não vou nem chamar de números, viu? Segmentos, por exemplo. Segmentos de reta que não são medidos com os números racionais. Que não são. Não, tá? Não. Que não são medidos com números racionais. Tá bom? Tá, e aí, agora, né? O que a gente faz? Como é que é desenvolvido, então, essa parte, porque isso aqui é um fato, tá? O mundo era composto pelos racionais, o universo inteiro, e agora aparecem segmentos que não são medidos através de números racionais, né? Então vem a construção dos números reais, pessoal, que é o que a gente vai estudar via topologia, né? Nesse primeiro capítulo do livro. Então, vou botar 3 pontinhos, como continue aquele desenho lá em cima, né? Então, Q, raiz de 2, não é racional. É o que a gente acabou de provar. Então, Q, você, então, constrói os racionais, tá? A partir de Q, pelos cortes chamados de cortes de Dedekind.
construção dos racionais é via cortes de Dedekind. Quem quiser, eu fiz eu sempre falo desse TCC, que eu tenho muito orgulho dele, ficou muito, muito bem feito, que é o TCC do Daniel, que a gente constrói os números reais via esses cortes de Dedekind. O que Dedekind fez? Dedekind, ele pegou o conjunto dos racionais, uma reta racional, e começou a cortá-la, né? Reta racional ficaria assim, né? Porque você sabe que tem uma coisa aqui no meio, ele não sabe o que era isso, né? Que o racional não pode ficar com um pontinho em cima dele, certo? Tem que pular, pula, tá? E com certeza existem infinitos outros, né? Ele pegou a reta racional e começou a fazer certos cortes nela. Cortou, tá? Deu um corte, e cada corte que ele dava, os pedaços, né? Um dos pedaços, se eu não me engano, era chamado de um elemento de um conjunto, tá? No futuro vai ser um número real, tá bom? Então ele prova uma propriedade importantíssima dos números reais que diferencia o R do conjunto Q, tá? Via esses cortes aí, é um TCC belíssimo. Tá? Ele faz cortes assim na reta e vai chamando esses cortes de número real. Depois define soma, depois mostra que os racionais estão lá dentro via alguma identificação, tá bom? Então, nós chegamos no nosso universo, o universo do curso. Esse aqui é o universo do curso. O universo do curso, que é o conjunto dos números reais. Tá? No curso de análise, a gente não tem tempo de fazer a construção via cortes de Dedekind, né? Então, o que a gente faz? A gente constrói os números reais via axioma. Esse aqui é como se fosse um caso, e o segundo caso é axiomaticamente. Você pode construir via corte de Dedekind e via axiomas, né? Você constrói os números reais axiomaticamente, que é o que a gente fez no curso de análise, quem fez comigo, né? Você admite que R tem aquela porrada de propriedade. Vocês lembram? A soma, já tem soma definida, já tem multiplicação definida, já vale a distributividade, a comutatividade. R é um corpo, tem elemento inverso, elemento neutro da multiplicação, todas aquelas propriedades, aquelas condições, e a partir delas você demonstra o que você conhece dos números reais, tá? Você define menor, maior, a partir delas, o supremo, o ínfimo, aí estuda os axiomas da análise e por aí vai. Axiomaticamente eu não gosto tanto, apesar de sempre dar no curso de análise, porque não tem como fazer de outra forma, não tem tempo para estudar os cortes de Dedekind. Então a gente estuda de maneira axiomática. Esse conjunto R é o conjunto, é o nosso universo que a gente vai estudar aqui no curso. Tá? Então eu fiz um panorama aí para vocês, lá dos axiomas de Peano até chegar em R, porque R é o conjunto mais importante do curso, que a gente vai estar se debruçando aí, tentando compreendê-lo melhor. Em seguida, no curso de análise 1, a gente estuda sequências, sucessões, quem preferir, sequência desses elementos, né? Sequências de números reais. O que a gente estuda em sequência? A gente estuda essencialmente convergência e divergência de sequências, né? Convergência
e divergência. Essencialmente, o que a gente está tentando compreender é quando que uma lista de números, tá? 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5. O que significa dizer que uma lista infinita de números converge ou diverge, né? E a gente tenta definir ou precisamente o que significa aproximar de um número, tá? Deixa eu ver se vocês estão dormindo. Fala comigo aí, alguém. Opa, estamos aqui. Vitão, Marcos. Estamos online. Poli, estamos aqui, que bom. Daphne também, que bom. Ah, que bom então, pessoal. Gustavo, maravilha, viu? Tainara, que bom, Thay. Então a gente começa a estudar essas questões de convergência e divergência de sequências. Muito provavelmente, na minha opinião, na verdade, é fato, esse capítulo de sequência seja o mais importante do livro. Por quê? Porque tudo no futuro do livro recai, de certa forma, em sequências e séries. Tá? Isso quem fala é o Elon, depois eu fui ver e concordo com ele. Esse deve ser o capítulo mais importante que tem. Tá? Aqui não precisa ser sequência assim, pode ser uma sequência desse tipo, né? Definida em todos os números naturais e tudo mais. Você estuda esse comportamento, né? Você começa a dar condições quando uma sequência converge, quando uma sequência diverge. Então você fala, uma sequência limitada e monótona sempre converge. Uma sequência limitada não significa que converge, mas tem uma subsequência que converge. E por aí vai. É um estudo de convergência e divergência. Tá bom? Após isso, a gente estuda séries de números reais. Professor, por que de números reais? Existem outros tipos de séries? Existem, viu? Tudo quanto é tipo de série que você pensar aí. Existem séries de vetores, séries de funções, séries de matrizes, séries de números complexos, por exemplo, tá? Complexo mesmo, com parte imaginária não nula. Então tem toda uma gama aí de área que série se aplica, tá? A noção de série. E aqui a gente estuda séries de números reais, aí estuda teste de convergência, teste do termo geral, teste da integral, teste da razão, da comparação, teste da raiz. E a gente começa, aqui, na verdade, finaliza o curso de análise. 1. E para entrar na análise 2, é o capítulo 5 do Elon. Que é chamado topologia na reta. Noções topológicas não tem. Tá? Chamado de topologia na reta. A gente estuda, então, noções topológicas, tentando compreender melhor ainda esse conjunto, que é o universo do curso, que é o conjunto R. Tá bom? Tentando compreender esse universo do nosso curso. Tá, mas o que seria topologia para a gente adentrar? Aí no conteúdo de fato da análise 2. Tá. Bom, eu não vou fazer de forma alguma um curso de topologia para vocês. Não tem nem tempo para isso, não faz nem sentido da análise 2 da só topologia.
Embora eu adore essa parte da matemática chamada topologia geral. Topologia, ela... Você pode fazer inúmeros TCC sobre isso. Eu acho que eu estou até fazendo com o Daniel, irmão do Aiko, tá? Com o Guilherme, não sei. Mas dá para fazer inúmeros TCCs, inúmeros mesmo, muitos TCCs, dá para sair dessa área de topologia, tá bom? Quem for curioso, né, aos interessados, o melhor livro de topologia que eu ouço aí durante minha caminhada acadêmica é o livro que eu posso passar para vocês, chamado, deixa eu só confirmar aqui, Mancris, quer ver? Pronto. James Mancris, exatamente. Aos interessados, esse livro aqui, eu estudei por ele, um doutorado em topologia por ele, tá? Não é nada, parece que, falando doutorado, parece que fica difícil, tá? Mas dá para dar na graduação, a gente vê muita coisa no bacharelado também, um curso assim, o nome do livro, inclusive, é Topologia, um curso inicial, um primeiro curso, tá? Tá aí na internet. Só botar James Mancris Topologia. Como eu estudei em poucos livros de topologia, para mim esse também se tornou o melhor, né? Eu vi pouquíssimos livros tão bem escritos, com tantos exercícios, com tantos exemplos interessantes, tá? Ele faz um apanhado enorme, dá motivação. Então, o nome do livro é Topology First Course. Tá? De forma alguma, eu vou pegar da topologia para vocês. O que eu quero fazer aqui? Eu quero trazer uma motivação da gente começar a estudar topologia nos números reais, que é o objetivo do curso, pelo menos essa parte inicial. Por que que se define topologia? Por que que se estuda topologia nos números reais? Tá? Os números reais já tem métrica, já tem módulo, já tem sequência convergindo. Por que que a gente fala em topologia? Okay? Antes disso, o que é topologia, né? Vou dar uma motivação. Não muito completa, porém, na minha opinião, suficiente, tá? Bom, você tem vamos pegar o conjunto dos números reais, tá? Você tem lá a noção de sequência. Então, xn é uma sequência de pontos, ela está contida nos números reais, tá? Você fala em convergência, né? Lembra que a gente escrevia assim, limite, quando n vai para infinito, ou até mesmo 100, né? Não precisa colocar embaixo, o n sempre vai para infinito, de xn igual a 3, por exemplo, né? Aí lá no curso a gente fala, olha, isso aqui quando o n é muito, muito, muito grande, os termos de xn estão muito, muito, muito próximos do 3, né? Em outros símbolos, né? Essa equação significa que vou relembrar para vocês, viu? Que é um processo de você me diz quão próximo você quer os termos xn e eu te digo qual é o índice a partir do qual isso ocorre. Tá? Em português é isso, ó. Você me diz quão próximo
você quer que os termos de xn estejam de 3, e eu te digo certo, seria eu lhe digo, né? Eu vou deixar o T aqui. Aqui é de português, ó, para vocês. Como você começou com um sujeito, né? Com o pronome você, o texto inteiro não pode aparecer nada que faça referência a algo diferente do você, né? Então, eu não posso falar te digo, porque o te tem a ver com o tu, né? Eu deveria ter começado com o tu. Tá? Tu me dizes, com o próximo tu queres que os termos de xn estejam de 3, e eu te digo, aí tá certo. Essa é a frase correta. Mas eu vou fazer um abuso aqui de notação, vou até deixar assim sublinhado. E eu te digo, que lhe digo seria, e eu te digo qual o índice n0 que, a partir dele, isso ocorre. Ficou legal, né? Então, você me fala, com o próximo você quer? Ah, eu quero, cara, 0,0001 próximo de 3. Quero que todos os pontos estejam 1 milésimo próximo de 3. Tá? Eu quero que estejam 0,00004 próximo de 3. Eu quero que o erro seja muito pequeno, comparado com 3, né? Então, você me fala quão próximo você quer que os termos de xn estejam de 3, e eu te digo qual o índice n0 que a partir dele isso ocorre. Você fala, eu quero que eles estejam um próximo do 3. Eu falo, olha, a partir do n0 igual a 1000, todos os termos estão um próximo de 3. Você me fala, eu quero que eles estejam 0,1 próximos de 3. Eu falo, olha, para 0,1, o índice é 10.050. A partir do índice 10.050, índice é esse carinha aqui embaixo, tá? A gente chama de índice, né? O índice do termo, tá? Esse aqui é o índice. Então, a partir do índice 10.050, todos os termos a partir dele para frente, 10.051, 10.052, 10.053 até o infinito, todos os termos vão estar 0,1 próximo de 3. Isso aqui é no português. Na matemática, a gente traduz o português assim. Para todo epsilon maior do que 0, qualquer proximidade que você me der, quão próximo você quer? Epsilon próximo, você escolhe o epsilon. Então, qualquer número que você me der positivo, para ter noção de distância, né? E distância é algo positivo, para todo epsilon maior do que 0, existe um índice natural, possivelmente que dependa do epsilon, tá? Possivelmente dependente de epsilon, né? Quando o epsilon é muito, muito pequeno, o n0 geralmente é muito, muito grande. Né? Então, para todo número que você me der, eu te dou um de volta. Existe n0 natural, tal que n, o índice acima ou igual ao n0, implica que a distância
xn menos 3, nesse caso, é muito, muito pequeno. É epsilon próximo que você escolheu. Vocês percebem? O epsilon poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 3, 4, 0,1. Tanto faz, qualquer número positivo. Tá? Então, a partir do n0, todos os termos estão distando de 3 uma distância menor do que epsilon. Ou seja, quando o epsilon, no que em geral acontece, quando o epsilon é extremamente pequeno, muito, muito pequeno mesmo, 0,1 bilhão de zeros, 1, por exemplo, você está dizendo que o erro é insignificante da sequência para o 3, né? O epsilon é de erro mesmo, tá? O erro no cálculo da distância aqui. Ok? Essa é a noção de proximidade, vocês perceberam? Geometricamente, o que está acontecendo é isso, ó. Geometricamente, o que está acontecendo é isso. Você tem aqui o 3, tá? 0 e 3. O que está acontecendo quando você escreve que uma sequência converge por 3, está dizendo que qualquer intervalozinho que você der em torno do 3, qualquer um, não importa. Ó, aqui é 3 menos, sei lá, 3, vamos pegar assim, intervalo, por exemplo, 2, 2, 4. O epsilon igual a 1, tá vendo? Vamos pegar epsilon igual a 1, por exemplo, 2, 4. 4 é 3 mais 1, e 2 é 3 menos 1. Tá? Eu andei epsilon para a esquerda do 3, epsilon igual a 1, e andei epsilon à direita do 3, epsilon igual a 1. Tá? O que está dizendo é que essa desigualdade aqui, ó, vou escrevê-la aqui de forma equivalente, o que é um módulo de alguma coisa ser menor do que outra coisa positiva? Acontecem duas coisas, né? Ou o que está dentro, x menos xn menos 3. Só um pouquinho, pessoal. Oi, pessoal, voltei. Vou tomar uma água aqui, viu, pessoal? Já volto. Um minutinho só, tá? 2 minutinhos. Beleza. Mas aproveitem aí para tomar também uma água, dar uma esticada. Já estou voltando.
Pronto, pessoal, voltei. Obrigado aí. Não, então, se o módulo é menor do que epsilon, significa que o que está dentro tem que ser menor. Claro, né? Porque se você coloca o que está dentro maior, o módulo fica maior ainda. Porque o módulo ou transforma o negativo em positivo, que aumenta, ou o que é positivo permanece. Então, sempre é maior ou igual, né? Então, não pode ser maior do que epsilon, que está dentro, porque senão o módulo ficaria ainda maior. Tá? Só que não pode ser tão pequeno também, porque se passar do menos epsilon, como tem um módulo, vai ficar maior do que epsilon, mas é menor. Então tem que ser maior que menos epsilon. Tá? Aí se você usa essa equivalência e passa, soma 3 dos dois lados aí, né? Nas três partes, somando 3 nas desigualdades, você tem 3 menos epsilon, menor que xn, que é o termo da sequência, menor que 3 mais epsilon. Ok? Então está dizendo isso, pessoal, que os termos da sequência, olha aqui, ó, você me dá o epsilon, eu somo, subtraio epsilon de 3, vou para a esquerda, somo epsilon a 3, vou para a direita e crio um intervalozinho. Isso aqui é um intervalo, tá vendo? Esse é o intervalo 2, 4. Poderia escrevê-lo assim, né? 3 menos 1, que é o epsilon, 3 mais 1, que é o 4. Tá? Então, 3 menos 1 é menos epsilon, e 3 mais 1 é o 3 mais epsilon. Tá bom? E eu crio esse intervalo. E o que está sendo dito aqui, olha só que legal, é que essa sequência xn, ó, está dentro do intervalo. É maior do que o 2 nesse caso, e menor do que o 4, com epsilon igual a 1. O epsilon poderia ser qualquer coisa, tá? Só peguei para dar exemplo. Então, xn, pessoal, ele está aqui dentro, olha. Eu nem sei o que acontece com os outros termos, x1, nem quero saber, x2, x1000, x15 milhões, x6, não importa. O mais importante é que a partir de um termo n0, ó, a partir de um termo n0, todos os termos com índice maior ou igual que n0 estão nesse intervalo. Então aqui está o xn0 mais 1, o próprio n0, né? Aqui o xn0 mais 1, aqui o xn0 mais 2, aqui o xn0 mais 3. Todos eles estão aqui dentro desse intervalo. Tá? Todos eles estão dentro desse intervalo. Eu pergunto para vocês, e se eu diminuísse o epsilon? Aqui, ao invés de 1, pegasse o epsilon igual a 0,1, um décimo. Aconteceria o mesmo fenômeno. O 3 ia estar aqui, só que agora eu tenho o intervalo é o quê? 3 menos epsilon. Qual é? 2,9, que eu tirei um décimo só, e 3,1, porque eu aumentei um décimo só. Esse aqui é 3 menos 0,1, que é o epsilon, e esse aqui é 3 mais 0,1, que é o epsilon. Tudo bem? Então, o que está dizendo? Que existe outro N0, esse não é o mesmo que esse, possivelmente é outro, tá? Eu nem me preocupo com isso, se é igual, se é menor, se é maior. O mais importante é a existência do N0, a existência de um índice, independente de como você vai chamá-lo, se é N1, N0, NP, NK, M0, K0, R0, não importa, o importante é a existência dele, tá? Tal que eu não sei o que acontece com a sequência antes. Tem vários termos aqui fora, né? Possivelmente vários termos. Mas eu sei que a partir do N0,
Todos estão aqui dentro. N0 mais 1, N0 mais 2. Se N0 for 15, por exemplo, o X15, X16, X17, X18, X40 mil, X40 milhões, todos eles estão dentro desse intervalozinho pequeno. Perceberam a sutileza? Eu estou aproximando o Xn de 3. Né? Poderia pensar no intervalo 3 muito menor. Epsilon 1 milésimo. Ou epsilon 1 sobre 15 mil, 20 mil, 100 mil. Coisas bem infinitesimais mesmo, né? Estudo disso. Desses infinitesimais aqui. Todos esses intervalozinhos que eu desenhei aqui, você conseguiria um índice colocando toda a sequência a partir desse índice aqui dentro. O que acontece antes e depois, não importa. O mais importante é que você consegue você consegue, para cada erro escolhido, você consegue colocar todos os termos distando de 3 com aquele erro lá, menor do que aquele erro, tá? Mesmo que sejam intervalos grandes, que é esse caso aqui, do 2 ao 4, poderia ser do 1 ao 5, não importa. Qualquer epsilon dado, você consegue colocar todos os termos em torno do 3, tá vendo? Em torno do 3, em torno do 3, em torno do 3, aqui também, em torno do 3. Essa noção de convergência de sequência que nós temos lá. Agora, olha só, notem uma coisa. Eu falei em convergência de sequência com uma forma de medir distância, tá vendo? Tem essa forma de medir distância, que é o módulo da diferença entre dois números. Qual a distância do menos 5 para o 6? Você faz menos 5, menos 6 em módulo. Dá menos 11 e em módulo fica 11. Então a distância do menos 5 ao 6 na reta é 11 positivo. Você tem uma maneira de medir distância entre os números da reta real, né? Qual a distância do menos 6 para o 2? Você faz 2 menos menos 6 e pega o módulo. Isso dá 8, né? A distância é 8. Tá. E com essa métrica eu coloquei aqui, eu só fiquei brincando com intervalos, olha só. Eu saio daqui da noção de métrica e faço o mesmo raciocínio escrevendo para vocês apenas intervalos. Eu poderia fazer assim, para ser equivalente, olha, poderia definir a noção de convergência sem falar em módulo, distância, nem nada. Eu vou escrever assim, ó, isso aqui é igual a 3, C e somente C, todo intervalo em torno. Não posso colocar assim. Não precisa nem ser em todo intervalo que contém 3, viu? Vou botar dado um intervalo I que contém 3, existe N0 natural, tal que N, olha que legal, maior ou igual que N0 a partir desse índice implica que Xn pertence a um intervalo. Tudo que eu falei aqui de convergência, convergência via módulo, distância, eu resumi para vocês nessas figuras aqui, tá? De intervalo, olha, todo intervalo dado existe N0. Então, dado o intervalo I, que contém 3, contém o 3, então existe de novo o índice N0, tá?
que valha isso daqui, olha. A noção de convergência de sequência que nós estudamos em análise, então, ela é generalizada com a linguagem de intervalo. Tá? Daqui a pouco vai ser ainda mais generalizada com a linguagem de aberto, de conjunto aberto. Então, a topologia, de forma geral, falando agora, não só em R, nesse caso aqui eu dei o exemplo de R, né, ela se preocupa em dar uma generalização, num certo sentido, de convergência de sequência. A topologia se preocupa em dar uma generalização de convergência de sequências xn sem depender de métrica, tá? De medir distância, de falar em módulo, distância entre xn e 3, que eu falei muito para vocês aqui. Eu não falo mais isso, agora eu falo qualquer intervalo que tem o 3 dentro, qualquer intervalo que contenha o 3, existe um índice que, a partir dele, todos os termos da sequência estão dentro do intervalo. Olha só, não falei de distância nenhuma. Falei de intervalo. Qualquer intervalo que você me der. Claro que você conhecendo o que é intervalo, 2, 4, 1, 2, você sabe que esses intervalos podem ser pequenos e tudo mais, né? Mas eu falei agora de intervalo, eu posso então generalizar essa noção de convergência falando em intervalos agora. Então a topologia, ela nasce nessa preocupação em dar uma certa generalização de convergência de sequências que não dependa da métrica, de alguma métrica. Dependa apenas do que nós vamos chamar de conjunto aberto. Depender da métrica, sem depender da métrica, mas dependendo do que chamamos de conjunto aberto. Tá. Esse aqui é o ponto crucial. Então, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer na próxima aula? Estudar noções topológicas com essa preocupação, tá? Em dar uma noção de convergência, tá? Para a sequência, né? Sem depender agora do conceito de métrica, usando apenas os conjuntos abertos, que são, na verdade, os conjuntos que definem a topologia, que eu vou definir na próxima aula para vocês. Então, os conjuntos abertos são os conjuntos que formam uma topologia. Um conjunto com uma topologia é chamado de espaço topológico. Ok? Então, qual é a forma de você generalizar a convergência? Começar a estudar limite de sequência, pessoal. Sem se preocupar com distância, com nada, mas só se preocupar com o aberto. E que essa noção generalize as noções usuais que nós temos lá do cálculo, que não atrapalhe, sabe? O que vocês já sabem sobre convergência de sequência da análise real 1, que ela de fato generalize mesmo, que esses casos que nós já estudamos se tornem casos particulares.
É a topologia que faz isso, tá? Ela se preocupa exatamente com isso. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou definir o que é uma topologia e a gente vai descrever a topologia do conjunto R, tá? Hoje não vai dar tempo, infelizmente. Que aí eu vou definir o que é um conjunto aberto nos números reais, vou dar vários exemplos e alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? E a gente começa a falar em conjunto aberto, conjunto fechado, limite de sequências, fecho de um conjunto, fronteira, tá? Tudo são noções topológicas que a gente vai ver agora, fixando o nosso espaço topológico, que é o conjunto dos números reais. Tá bom? E essa noção vai ser útil nos próximos capítulos, quando a gente for definir diferenciabilidade de funções, continuidade de funções, tá? Integrabilidade. Quando você define limite, por exemplo, você quer que o ponto seja um ponto de acumulação. Estão entendendo? Então, tem essas noções topológicas auxiliam nesse cenário de você entender os conceitos sem utilizar a métrica. E muitos deles você pode generalizar para outros tipos de espaços, né? Espaços Rn, por exemplo, que é uma cópia do Rn vezes, né? Vocês podem generalizar para outros tipos de espaços topológicos, tá bom? Então, vou deixar esse gostinho aí com vocês. Eu vou passar para vocês um livro aqui, só um pouquinho. Vou botar aqui no chat, tá? Vou botar no grupo também. Deem um clique aí, e tem na parte lateral esquerda, tem a palavra download, e é livre, pode vender, pode imprimir, ele fala isso aí no site. Tá? O autor é meu amigo, André Caldas, professor da UNB. E ele disponibilizou esse livro aí. É legal que ele faz uma motivação na página 33. A partir da página 33, onde começa a topologia, que tem a ver com tudo que eu fiz aqui com vocês. Tá? Tem a ver com tudo que eu fiz aqui. Aí, o livro depende de um conhecimento, pelo menos a parte inicial, depende de um conhecimento de espaços métricos, que a gente não vai entrar. O R é um espaço métrico, tem uma métrica, tá, que é induzida do módulo. Então, a gente não vai se preocupar, mas é para vocês estudarem, lerem, qual é a motivação que ele dá, entendeu? Que tem tudo a ver com o que eu falei. Na verdade, eu li em outros PDFs para trazer para vocês. Tá? A topologia, ela nasce com a preocupação de dar uma generalização de convergência de sequências sem depender da métrica. Você quer generalizar mesmo. Porque se eu tenho métrica, tudo que eu falei aqui funciona com métrica. Está aqui, já escrito, não tem noção de aberto nem nada, está aí, já está bem posto. Quando eu passo para esse tipo de cenário, que a linguagem agora muda, que é só intervalo, que é equivalente à da métrica, eu começo a pensar nisso, falar, olha, será que tem como eu generalizar isso? Definir, de certa forma, o que são conjuntos próximos, o que são vizinhanças, e definir limite de sequência? É o que nós chamamos de topologia. Aí, para ser uma topologia, tem 3 condições, a gente vai ver algumas, a gente vai ver as 3 condições e alguns exemplos na próxima aula, definindo a topologia dos números reais. Fechou, meu povo? Deixa eu colocar aqui Análise Real 2. Esse é o livro que falei hoje na aula. Podem dar download à vontade, né? Podem dar download à vontade, o autor permite.
página 33, se eu não estiver enganado. Bom, pessoal, é isso, tá, que eu queria mostrar para vocês. Eu vou pegar o PDF já, divulgar lá no grupo, tá? E na próxima aula a gente já vai ver tudo isso que eu falei para vocês, focando em topologia. Alguém tem alguma dúvida? Someone else? Professor, esse Oi? PDF que o senhor está escrevendo, o senhor também vai postar lá no Moodle, como o senhor fazia no outro semestre? Vou postar lá no Moodle e no nosso grupo também, tá bom? Ah, sim. Em poucos minutos eu já coloco lá no grupo e também em poucos minutos eu coloco lá no AVA, tá bom? Uhum. E aí, próxima aula eu já trago para vocês exercícios para vocês irem fazendo, tá? Que até agora a gente não viu definição mesmo nova, né? Só trouxe uma topologia, é isso. Eu consigo falar de convergência sem falar em métrica. Erro, distância. Eu falo só na linguagem de intervalos. Tá? E aí a gente vai na próxima aula entender o que significa topologia nos reais. Pode falar, Poli. Não, eu apertei aqui sem querer. Tá bom, querida. Então, pessoal, vou interromper aqui a gravação. Agradeço muito a presença de vocês. Muito bom ter feito esse panorama aí, né? Eu acho que deu para a gente revisar muita coisa.